Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quão é maravilhoso, né, podermos ter tirado esse tempo para estarmos aqui reunidos na casa do Pai, né? Que possamos a cada dia ter mais ânimos para fazermos isso. A palavra que eu quero dar hoje está no livro de Abacuque 3, 17 e 18. Abacuque 3, 17 e 18. Amém? Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Os dias atuais, a internet, tudo nos faz condicionar a nossa alegria nas coisas materiais, nas coisas da nossa vida. A gente vive um tempo, quase todo mundo, que eu vou ser feliz quando eu formar. Vou ser feliz quando eu casar, quando eu tiver filhos. Aí está lá na frente. Quando meus filhos me derem netos, quando meus filhos formar. Isso vai acontecendo. E você não está feliz, não. Cada etapa que você passa, você fala, não, mas eu ainda não estou feliz. É hora que eu comprar um carro, é hora que eu tiver a casa dos meus sonhos, é hora que eu fizer uma viagem. E essa felicidade nunca chega, porque essa felicidade ela está condicionada a coisas, a bens materiais, a estados. E não é assim essa felicidade, né? E como que deve ser essa nossa alegria? Essa nossa alegria, ela deve ser em Deus, ela deve ser uma alegria que vem de Deus. E essa alegria no Senhor, o que é? Eu tenho que ter alegria no Senhor. É confiar. Se eu tenho alegria no Senhor, eu confio. Se eu confio, a minha ansiedade diminui. A minha expectativa de coisas materiais diminui. Porque eu quero mudar, mas eu quero mudar para ser uma pessoa melhor, não para ter coisas melhores que o meu vizinho. Então, por isso, a nossa felicidade tem que ser no Senhor. E também de nada vai adiantar a ansiedade, porque as coisas vão sempre acontecer no tempo de Deus. Jamais será no nosso tempo, na nossa vontade. Será sempre no tempo de Deus. Então, irmãos, vamos nos alegrar no Senhor. É essa palavra que eu tenho para esse momento. Toda a tua atenção no trono da graça. O Senhor é bom e tem cuidado de nós. Adora Ele neste momento. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. A casa de meu Pai muitas moradas. Se assim eu não teria dito, preparado-vos um lugar, eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Meus mandamentos,
Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Nós te amamos, Senhor. Quero te amar mais, 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 Senhor. Jesus, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Jesus. Nosso Deus é lindo, nosso Deus é maravilhoso, é soberano, é o príncipe da paz. Tu és lindo, Senhor, tu és lindo, lindo és. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus.
fazem cantar santo. O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, agradecido neste lugar, ó Deus. Grande é o Senhor, bondoso é o nosso Deus, infinito em misericórdia. Sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E nós queremos o teu nome, ó Deus, engrandecer, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Nós estamos alegres, Senhor. Grande é o Senhor e muito louvor na cidade do nosso Deus, o santo nome. Grande é o Senhor, alegria de toda a terra. Ele é grande, grande é o Senhor, nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, o Santo Monte. E a nossa alegria, a alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, podem ficar à vontade, podem sentar. Todos firmes? Amém. Apesar das tribulações, né, irmãos? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Então nós iremos vencer também, né? Mateus capítulo 7. A partir do versículo 13. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entrarão por ela. Pois a porta estreita é o caminho que conduz à vida. Apertado, e são poucos os que encontram. Pois a porta é estreita, e o caminho que conduz à vida é apertado, e são poucos os que encontram. Amém, irmãos? Irmãos, aqui está falando de duas portas, irmãos. A porta larga e a porta estreita. E são nós que vamos escolher qual porta que a gente quer entrar, né, irmãos? Eu creio que todos nós gostaríamos de entrar numa porta larga, né? Mas a palavra de Deus diz que a porta larga é a porta para o caminho da perdição, né? Então, cabe a nós escolher qual porta que devemos entrar. Porque não tem outra porta. Duas portas. E são dois caminhos qual devemos escolher. Então, quando a gente tem o discernimento de seguir a Cristo, nós sabemos que iremos passar por tribulações, por dificuldades, que a nossa porta é estreita e o caminho é estreito. Então, não adianta a gente querer encontrar um caminho largo. Porque as coisas deste mundo nos atraem para os prazeres carnais. E muitos de nós, às vezes, não reconhecemos o que está acontecendo na nossa vida. E não temos discernimento de saber em qual porta nós estamos entrando. Qual é esse caminho que estamos seguindo, né, irmãos? E às vezes, num determinado tempo da nossa vida, vem as tribulações, vem as dores. E a gente para refletir, e às vezes, o que está acontecendo na minha vida? Por que a minha vida está difícil? Por que eu só estou escutando as bênçãos do meu irmão? Eu não estou vivenciando as minhas bênçãos? O que está acontecendo com a minha vida? Que a palavra de Deus é bem clara.
tudo que o homem plantar, esse também colherá. E às vezes a gente está escolhendo as nossas sementes de uma vida passada, de umas escolhas tortas, de escolher a porta larga. E a cobrança vem, irmãos. Então que devemos ter o discernimento de saber as coisas que vai agradar a Deus. Conhecemos e sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, mas muitas das vezes a gente escolhemos o caminho errado, porque é muito prazeroso, satisfaz o meu ego, satisfaz a minha carne, é o caminho da perdição. É como eu sempre digo, o diabo não torna o inferno atraente, ele torna o caminho que leva ao inferno atraente. Ele vai mostrando as coisas do mundo que a gente pode ter por prazeres materiais, prazeres carnais, as coisas passageiras dessas vidas. São prazeres momentâneos que às vezes a gente trocamos a nossa vida por esses prazeres, por falta às vezes de querer andar no caminho de Deus, por falta às vezes de quebrar o nosso orgulho, de aceitar as coisas de Deus, de aceitar a palavra de Deus, porque Deus jamais ia deixar nós aí à vontade, ia colocar nós no mundo e falar, vocês se viram aí. Ele jamais faria isso. E nisso ele deixou o manual, que é essa Bíblia, que todos nós, se nós seguirmos essa Bíblia, a nossa vida vai dar certo. Mas fica difícil. Se eu conhecia a Deus 30, 20 anos, 40 anos depois que eu nasci, então fica difícil eu tirar dentro de mim as coisas do mundo, as coisas que vêm acontecendo na minha vida, as coisas que me satisfazem. Então eu tenho que ter mudança, eu tenho que ter renunciamento. A palavra de Deus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas é difícil, irmãos, eu negar. Eu creio que foi difícil para nós negar o nosso conforto, o nosso lar, do nosso sofá, para estar aqui hoje, adorando a Deus e agradecendo a Deus. Às vezes muitos de nós saímos de casa e às vezes até reclamamos. Vai começar a chuva, às vezes de moto. Nossa, mas tinha que chover logo agora. Deus sabe todas as coisas. Deus tem o propósito na nossa vida. Será que Ele não está vendo como você vai reagir diante das tribulações, diante das aflições? Talvez Ele quer te entregar uma bênção, mas às vezes você só reclama, eu só reclamo, só lamento das coisas que estão acontecendo na minha vida. Coisas essas que estão acontecendo na minha vida só para me engrandecer. As dificuldades vêm na minha vida para me evoluir, para me crescer, para me aprender. Porque não tem jeito da gente locomover da nossa zona de conforto sem as tribulações. Tá bom para mim, eu estou empregado, minha família bem, todos com saúde. Por que eu vou preocupar com meu irmão que está doente, que está na dificuldade, que está passando fome, que está passando necessidade? Tá bom para mim. Por que eu vou me preocupar com o meu próximo? Então as atribulações vêm na nossa vida para a gente colocar no lugar do outro. Saber que somos falhos e pecadores. Às vezes eu estou julgando meu irmão que bebe, meu irmão que prostitui, meu irmão que está no mundão. E esqueço que em outra oportunidade também às vezes eu tive dessa mesma condição. Às vezes eu bebi, às vezes eu prostituí, às vezes eu roubei, eu menti. Agora eu conheci a palavra, eu vou julgar meu irmão. Então Deus tira nós da nossa zona de conforto, para que a gente possa olhar para quem está do nosso lado, para quem está debaixo do nosso teto pedindo socorro e a gente não está vendo. Porque está muito cômodo para mim, está muito bom para mim, as coisas estão caminhando da minha vida. É por isso que vem as tribulações na nossa vida.
alguma coisa não está certo. E vem a dor para nos acordar. E às vezes lamentamos dessa dor. Porque Deus vai fazer de todas as maneiras para nos entregar a salvação. Está difícil para nós? Deus está falando com a gente. É a maneira que Ele achou de falar com a gente, é a dor, irmãos. Porque por amor, às vezes Ele não está conseguindo falar. Porque a gente vira a cabeça para um lado ali e só quer para aquele lado ali, ó. Pelo conhecimento, às vezes a gente não quer buscar o conhecimento. Então a gente está naquela direção e acha que é o certo e é ali que eu vou. A palavra de Deus fala, Provérbios 3, não apoie no nosso próprio entendimento. Por isso que a dor vem, porque Ele quer tentar nos dar salvação. Irmãos, essa porta é larga, esse caminho é espaçoso. Então o caminho é estreito, a porta estreita, ela é cheia de espinho. A porta, você passa pela porta e vai pelo caminho estreito. Porque se você for pela direita, você vai ser espetado, você volta para o centro. Se você sair para a esquerda, você vai ser espetado. Por isso que as dores vêm nos batendo de um lado para o outro, para nos colocar num caminho de retidão. Porque Ele fala com as pessoas. Deus fala com a gente, usa qualquer um para falar, mas a gente não quer ouvir. A gente apoia o nosso próprio entendimento, e ali nós seguimos a nossa vida e não queremos ouvir o que Deus tem para falar com a gente. Ah, mas Deus não fala comigo. Fala, irmãos, fala em sonhos, fala em pensamento, usa o irmão para falar. Aí a gente não quer ouvir. Onde é que vem as tribulações, as dores na nossa vida? Porque estamos num caminho espaçoso, e aquilo ali vai levar nós para a perdição. Mas naquele momento, a cegueira espiritual não deixa a gente enxergar o nosso erro que nós está indo ali, ó. Aí vem Deus com as tribulações, com as dores, para que a gente possa voltar para o caminho dele, para que a gente não perca a nossa salvação. Por que está acontecendo com meu irmão e comigo não acontece? Por que acontece só ali e nunca acontece aqui? Eu preciso de observar o que meu irmão está fazendo, se as coisas estão dando certo na vida dele. É um modelo a seguir, é um exemplo a seguir. Então a gente precisa analisar qual porta que a gente está querendo entrar, irmãos. Porque a porta estreita é difícil. Em 2019, eu lembro de uma reportagem que passou numa enchente, não sei se foi no Rio ou no São Paulo, tinha um homem com uma bicicleta, naquela enchente, e todo mundo gritava para ele, solta a bicicleta, solta a bicicleta. E ele querendo salvar ele junto com a sua bicicleta. E ele acabou indo para a enxurrada. E só o noticiário no outro dia que ele tinha perdido. E aquela reportagem, as pessoas filmando. Solta a bicicleta, solta a bicicleta. Ficava mais fácil para ele salvar. E às vezes a gente quer entrar nessa porta estreita com as nossas bagagens. E Deus está falando para nós. Solta a bicicleta, solta a bicicleta. Que não dá para você ir com essas bagagens. As bagagens do mundo, as coisas mundanas, que nos agrada tanto, que agrada a carne nossa. E a gente não quer soltar. A gente apega no nosso erro, nas nossas falhas, no que a gente aprendeu de errado nessa vida, e a gente não quer negar a si mesmo. A gente quer ir para a salvação, mas quer ir com nossos defeitos, com os nossos erros, as nossas falhas. Às vezes Deus está falando aqui a salvação, só que aqui não entra o pecado, aqui não entra o ódio, aqui não entra a prostituição. Precisa deixar tudo nessa terra, para que a gente alcance a glória. Se entramos nesse pecado, na glória de Deus, contaminamos tudo lá, irmãos. Por isso que Deus está falando com a gente, para a gente mudar de comportamento, mudar as nossas ações. Por isso que a porta é estreita, o caminho é estreito. Porque é difícil renunciar a si mesmo. É difícil quando a gente é afrontado e você não poder falar nada. Você calar. E ainda ter que amar aquele irmão que te afrontou. Ainda ter que orar para ele. A gente acha difícil, irmãos. Então, essa é a porta que devemos seguir. Coloca para mim, Luizinho, Mateus capítulo 7, versículo de 13 e 14.
Então, esse foi o que eu falei. Mateus 23, Luizinho. Mateus 23, versículo 8. Mateus 23, versículo 25, irmãos. Desculpa. Que às vezes muitos de nós, irmãos, estamos falando de Deus da boca para fora, mas às vezes com as nossas atitudes nós negamos a Deus pelos nossos erros. Mateus 23, versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo, o interior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que o exterior também fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim sois vós por fora, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e maldade, irmãos. Muitos irmãos estão na igreja só para aparecer, só para manter o status, para mostrar para a sociedade, para mostrar para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, que servimos a Deus. Mas às vezes estamos servindo a Deus só da boca para fora. Só da boca para fora, irmãos. E às vezes estamos como sepulcro caiado aqui, ó, limpos por fora, mas cheio de imundície por dentro. Porque a gente não quer a mudança, irmãos. Queremos seguir a porta estreita, queremos o caminho que leva à porta estreita, mas com os nossos erros. Falamos de Deus para os outros, para as pessoas, mostramos que somos crentes, mas às vezes dentro da nossa casa não somos crentes, irmãos. Nós negamos a Cristo dentro da nossa casa pelas nossas atitudes. E é dentro de casa que são as pessoas que convivem com a gente que vai poder falar quem somos. Então não tem outro caminho, não tem dois caminhos. É o caminho que leva à glória ou à perdição. Não existe outro caminho. Em Provérbios capítulo 14, fala que há caminhos para o homem que parece bom, mas no fim é caminho de morte. É caminho que leva à morte. Às vezes a gente vai por um caminho achando que vai dar certo. Escolhemos esse caminho, porque esse caminho é o que me agrada. Esse caminho é o que tem as coisas boas para mim, as coisas boas para minha carne. Mas no final é morte, irmãos. E às vezes a gente não quer ouvir os conselhos dos nossos irmãos, dos nossos pais, que direciona por esse caminho, não vai. Esse caminho não é o certo. E às vezes, muitas das vezes, as pessoas mais velhas vêm nos dar conselho. A gente pouco dá ouvido, porque queremos pagar o preço. Deu errado para ele, para mim não vai dar errado. E a gente tema e insiste naquele caminho. E depois arrepende, irmãos. E quando arrepende e volta atrás, Deus perdoa. E quando não arrepende, irmãos, quer seguir só o caminho errado, aí fica difícil Deus agir nas nossas vidas. Aqui na igreja eu falo de Deus, falo de Deus para as pessoas, eu prego. Mas como eu sou dentro da minha casa, será que eu estou honrando a Cristo dentro da minha casa? Ou minha atitude nega meus atos? Com palavras digo que amo, mas com atos eu provo ao contrário das minhas atitudes. Então, o que precisamos entender? Luizinho, João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo.
entrará e sairá e achará passagens. Eu sou a porta. Cristo diz que Ele é a porta, que precisamos buscar essa porta. Eis que estou à porta e bato. Quem entrar ceará comigo e eu com ele. Eis que estou à porta e bato, irmãos. O diabo, ele não bate na porta, ele arromba, ele entra de qualquer forma. Ele tenta nos destruir. Mas Deus, ele vai entrando de maneira na nossa vida, da forma que recebemos ele, ele vai entrando. Então a gente precisa de escolher a porta que estamos seguindo. João 14, Luizinho, versículo 6, um pouquinho à frente. É alguns versículos, irmão, não precisa abrir a Bíblia não. Só para a gente ver, irmãos, Deus falando com a gente. E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu não sou um caminho, Jesus disse. Então quer dizer, irmãos, só tem esse caminho, que é Jesus. Porque senão ele poderia falar: eu sou um caminho. Quer dizer que tem outros caminhos que a gente pode chegar ao Pai. Então não tem outro caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida, irmãos. E resta nós escolher esse caminho que queremos seguir, irmãos. Porque as coisas só vão acontecer na nossa vida através da nossa mudança. O nosso próximo, aquele que convive com nós, vai mudar só quando vê a nossa mudança. Eu já disse isso, irmão, é difícil de mudar até nós mesmos. E a gente vive tentando mudar o outro. A gente não consegue, às vezes, nem mudar nós mesmos, as nossas atitudes, os nossos erros. Por são coisas que a gente habituou a fazer, que aquilo ali fica normal na nossa vida. Profetizar palavras malditas, profetizar coisas para os nossos filhos. Quantos de nós, irmãos, esse menino é um inferno. Esse menino não dá sossego. Esse menino não vai virar ninguém na vida. Esse menino não aprende nada. E sem saber que palavras têm poder. São coisas que a gente aprendeu no nosso dia a dia, na nossa vida, que vimos nossos pais falar, que viram seus avós falar, e a gente vai seguindo a mesma doutrina. E às vezes a gente tem que frear a nossa língua, pôr sentido nas palavras que a gente está falando, começar a analisar quem está perto, a esposa ou o esposo. A hora que ouvir uma palavra dessa, chama num particular, fala: fulano, você viu o que você falou? Porque às vezes a gente fala aquilo ali sem perceber, irmãos, na força do hábito, e as coisas vão acontecendo. A palavra de Deus fala que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que concordares na terra será concordado no céu. Eu tomei isso para a minha vida, irmãos. Que muitos, hoje a maioria das pessoas, você encontra a pessoa, e aí, irmão, tudo na bênção? Na bênção. Mas tem uns que falam: e, irmão, na luta? E você, na luta. Tudo que concordares na terra será concordado no céu. E o que vai vir? Vai vir só luta, irmãos. E, irmãos, o governo entrou, mas vai ser difícil, nós está enrolado, né? Meu governo é o mesmo, hoje e sempre. Eu não sou movido por esse governo. Então a gente tem que ter cuidado, que às vezes a gente profetiza na nossa vida. E aí, irmão, Pai Senhor, mas está difícil, hein, irmão? Tá custoso, esse ano está apertado, hein? Tá, irmão, não sei nem o que eu vou fazer. Está concordando, irmãos. Então, força do hábito. E a gente vai ter isso na nossa vida. Isso chama uma fé negativa. Não tem que viajar, mas meus pneus tá careca, eu vou, vai furar, vai furar. Eu vou, não vou, vai furar, esse pneu tá careca, não aguenta. Confia no Senhor, irmãos. Tá errado, tinha que trocar o pneu, lógico. Mas se não deu, vou confiar na viagem, vou confiar no Deus que eu sirvo. Que a palavra de Deus me garante, todas as coisas cooperam para aqueles que servem a Deus. A gente precisa de crer
no que nos move, nele que nos criou. Acreditar nele. Porque é ele o dono de todas as coisas. Essa chuva é por ele, nossa vida é por ele, nós estar aqui é por ele. Se Deus quiser, ele é Deus. Aquele hino fala bem claramente, se Deus quiser, ele é Deus. Se não quiser, continua sendo Deus. Se der certo, é Deus. Se der errado, é Deus. Não adianta, não tem para onde nós correr. Vai correr dele por quê? Não deu certo? Agradeça a Deus, é livramento. E não dá certo o que eu queria, não atendeu os meus caprichos, eu vou revoltar com Deus, sem saber que Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Ele já sabe o que vai dar amanhã. Se isso não deu certo, foi um livramento. Aceitação das coisas, mesmo que doa, irmãos. A aceitação é a única forma da gente crescer nessa vida. Se a gente não aceitar as coisas, a gente vai sofrer, irmãos. Porque as coisas não acontecem do nosso jeito. Às vezes a gente foi criado de uma certa forma. Tudo voltado a nosso favor. Às vezes, pai só tem um filho. Dedica a vida tudo para aquele filho ali, ó. Faz tudo. Mas não é dessa forma. A gente precisa de conhecer todas as coisas para saber lidar. A gente precisa conhecer o poder de Satanás para saber lidar com ele. Porque muitos de nós buscam conhecimento de Deus, do que Deus pode fazer na nossa vida. Mas se você buscar o conhecimento de Satanás, o que ele tem poder de fazer, você sabe combater com ele, você sabe lidar com o inimigo. Então a gente precisa de buscar esse conhecimento, essa sabedoria e escolher a nossa porta, na qual iremos entrar. Luizinho, Lucas capítulo 13, versículo 23 para frente. Uma pessoa lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhe respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa houver se levantado e fechado a porta, e de fora começar a desabater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responder: não sei de onde sois. Próximo. Então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinastes nas nossas ruas. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Fica difícil, né, irmãos? Senhor, em seu nome profetizamos. Senhor, em teu nome expulsamos demônio. Irmão, vai ser muito frustrante, irmãos, saber que nós passamos a vida inteira numa igreja e que nós não alcançamos a salvação. Por isso que a palavra de Deus fala de não ser ouvinte, sim praticante, irmãos. Eu tenho falado isso constantemente. Porque no final da nossa vida, a gente escolher que foi uma vida em vão. Fica difícil, irmãos. Põe no próximo, Luizinho. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vos lançados fora. É forte, irmãos. Ali está o Iremar vendo a Marta na glória, ou a Marta vendo o Iremar. Porque a salvação é individual. A Tânia vendo o Alisson lá dentro. A Juliana vendo o neném dela, esqueci até o nome. Bruno. Será difícil, irmãos. E passar aquele filme na sua vida. Falar, gente, aquela falta de perdão. Aquele troco que eu fiquei, que não me acrescentou em nada. Aquele adultério, mas foi só uma vezinha.
Mas se não arrepender dos pecados, irmãos, fica difícil. Porque a palavra de Deus me garante que a gente verá. Porque o rico viu Lázaro. Ele viu Lázaro na glória. E assim, às vezes, muitos de nós vão ver quem está perto de nós na glória. Pai Abraão pede Lázaro para molhar a ponta do dedo e colocar na minha língua. O que isso representa, irmãos? Então, o que a gente precisa, irmãos? A gente não sabe a nossa vez, quando iremos. Apocalipse, Luizinho, capítulo 3, versículo 1. Escreve o anjo da igreja em Sardes. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras. Tens famas de estar vivo, mas está morto. Próximo. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Próximo. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te. Pois se não estiveres alertas, virei como um ladrão, e tu não saberás a que horas virei contra ti. É forte, irmãos. É forte o que fala para nós, irmãos. Ele fala para nós arrepender das nossas obras, do que nós tem feito de errado. Porque às vezes muitos de nós, irmãos, não quer aceitar as coisas dessa vida, as coisas que nos atrapalham, as coisas difíceis. Aquele irmão que está numa caminhada diferente da minha. Às vezes a gente não quer aceitar, irmãos. E às vezes a gente tenta mostrar, Deus, mas minhas obras, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Então Ele conhece todas as nossas obras. Tudo que nós temos feito, Ele conhece. Então não adianta, irmãos, às vezes a gente mente, a gente às vezes esconde do irmão que está do nosso lado. Você fez isso, fulano? Não, não fiz não. Esconde do nosso cônjuge. Mas Deus está vendo todas as coisas. Ele conhece as nossas obras. Aí passa 10, 20 anos, nós esquecemos das nossas obras, das más obras que fizemos. Talvez as boas a gente não esquece, né, irmãos? Mas as más a gente tem tendência de nem lembrar, né? Porque como diz aquele velho ditado, quem bate nunca lembra, né? Mas quem apanha jamais esquece, né? É hora de um momento da gente analisar, irmãos. Estamos vivendo as coisas difíceis dessa vida. Perguntaram a Jesus, quando acontecerão essas coisas que não ficarão pedras sobre pedras? Dizia ele que o amor de muitos esfriará, nação contra nação. A gente está vendo diante dos nossos olhos. A gente não quer aceitar isso. Por quê? Porque não é com a gente. Na guerra lá, nós não estamos naquela guerra de um país com o outro. Eu chego em casa, minha família está comigo. Quantos pais aflitos em casa, que seus filhos soldados estão brigando na guerra. É interessante que aquele que promove a guerra está resguardado. Ele não vai de frente no campo de batalha. 2 inimigos que se conhecem, se odeiam, promovem uma guerra. E põem os que não se conhecem e não se odeiam a lutar. Por interesse próprio, porque eu quero tomar o que é seu, eu tenho interesse nessa parte. Essa parte é que eu quero. A gente vê aqui, a área do quartel aqui foi desapropriada, porque eu queria fazer o exército ali. O proprietário daquela fazenda não dispôs vender. Eu quero aqui, vou fazer o quartel aqui, e eu pago tanto na sua terra. E pronto. Pela história diz que ele morreu de desgosto ao perder essa fazenda para a União. Determina uma coisa e tem que ser daquela forma. Só serve aqui. Então as coisas vão acontecendo diante das nossas casas, diante dos nossos lares, dos nossos filhos, pedindo socorro, e a gente não está vendo o que está acontecendo. Porque são hábitos que a gente aprendeu
Meu pai me criou assim, eu vou criar meus filhos assim. Para mim tá tudo normal. Impor as coisas é desse jeito e pronto. Lá em casa é assim. Não tem aquela flexibilidade, aquele diálogo. Perguntar, tá bom para você assim? Não, para mim não tá bom assim. Tá difícil viver assim. E muitas das vezes são as mulheres que sofrem. Se calam, porque não pode expor sua situação, não pode expor sua opinião, às vezes é dependente financeira daquela situação, e vai levando a vida, definhando, entristecendo, acabrunhada, até que ela estoura, ou quer morrer ou não quer te ver mais nunca, e pôs na cabeça, acabou, quer morrer de tanta tristeza e depressão, quer suicidar, ou não quer te ver mais nunca, nem pintar de ouro, não é assim que elas falam? Sai da minha vida. Depois que ela tomou essa direção, acabou. Vai guardando, vai enchendo, aquilo vai ficando insuportável, a situação vai ficando insustentável, até que um dia aquela pessoa que você jurou amor eterno está sendo um estorvo na sua vida e você na vida dela. Porque não teve flexibilidade, não teve diálogo, não teve conversa. Vou brincar de casamento. Hoje o que acontece muitos aí, ninguém tem compromisso um com o outro, ninguém quer mudança de vida. Eu quero satisfazer a minha carne, tanto bom para mim, tá ótimo. Primeiro eu, depois eu. Depois eu vou ver pelos meus. Eu tenho que satisfazer o meu ego, o meu bel prazer. Eu gosto assim das coisas. Vem tristeza, vem doenças, vem atribulações na nossa vida. Por quê? Por quê? Começo a perguntar por quê? E não paro para fazer uma reflexão, uma retrospectiva na minha vida. O que eu tenho feito durante esse ano? O que eu tenho feito durante essa semana? O que eu fiz que não agradou? O Espírito Santo toca. Foi aquilo. E às vezes a gente sai, não, isso é conversa de Satanás. Estou pondo isso na minha cabeça. Porque eu acho que é certo o que eu fiz. Defender o meu espaço, eu acho que eu tenho que atacar o outro. Eu não sei conviver naquela situação. Tem uma frase do irmão espírita, Chico Xavier. Ele falava, difícil não é viver. Difícil é conviver. Porque eu aprendi de uma forma, minha esposa aprendeu de outra forma, e Deus vai unir nós dois num lar só, debaixo do mesmo teto, dormir na mesma cama, comer as mesmas coisas, e eu, para ceder o meu espaço, eu não sei ceder, tem que ser do meu jeito, o jeito que eu criei. Dane-se você, e assim vice-versa. Às vezes a mulher quer defender o espaço dela, dane-se você. Irmãos, é forte. A palavra de Deus está aqui para nós refletir. Escolher qual porta que a gente deve entrar. Qual caminho que a gente deve seguir, irmãos. Parar e refletir. Irmãos, muitos queriam estar aqui nos seus lugares, louvando a Deus, agradecendo. Muitos perderam essa oportunidade. Muitos não conheceram a Deus. Foi embora sem conhecer a Deus. A gente tem que agradecer esse momento de estar conhecendo a Deus, de estar adorando a Deus. Lembra de onde caístes, arrependa e volte aos caminhos do Senhor. Porque Ele dá todas as coisas, irmãos. Amém, irmãos? Fica essa reflexão para a gente analisar a nossa vida. Amém?